Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue abençoando, uma excelente semana, mais um início de semana, a qual Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de viver. E nesse momento, nesse tempo, para iniciarmos, eu quero pensar com os irmãos, refletir com os irmãos um pouco em Colossenses capítulo 4 e o versículo 3, onde Paulo escreve assim: orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Não tem dúvida, né? Nós olharmos para esse texto, fica muito claro um pedido que Paulo está fazendo, um pedido de oração. Orem também por nós, algo que é muito comum para nós. Quem é que nunca fez um pedido de oração? Ore por mim, ore pela minha viagem, ore pela minha saúde, ore pelo meu emprego, ore pela minha entrevista, ore pela minha prova. Nós oramos. E isso é muito gostoso, isso é importante compartilharmos, né? A própria Bíblia vai dizer para que nós compartilhemos as nossas cargas uns com os outros. É muito importante. Mas o que me chama a atenção aqui não é simplesmente um pedido que é algo comum, não é simplesmente um pedido que é algo muito natural, mas é o porquê ele está pedindo. O porquê, qual é a questão a qual Paulo está pedindo? Ele está aqui pedindo oração. Orem também por nós. Por quê? Qual é a questão? E nós começamos então a ver que Paulo entendia que o sucesso da pregação do Evangelho, que o sucesso da expansão do Evangelho não dependia apenas das suas habilidades. E estamos falando de Paulo, alguém muito estudioso, alguém muito conhecedor das Sagradas Escrituras, alguém que tinha acesso a muitos locais. A gente vai ver muito isso nas suas cartas, naquilo tudo que ele escreveu, o quanto ele tinha muitas portas abertas pelo seu conhecimento, por ser conhecido, mas ele entende que a pregação do Evangelho, ou nós podemos colocar uma frase que eu tenho usado muito, um convite que nós queremos fazer, não depende simplesmente das nossas afinidades, não depende somente das nossas habilidades ou de qualquer tipo de situação. E assim como Paulo, nós também precisamos entender que a pregação do Evangelho, o anunciar o Evangelho, levar as pessoas a ouvir de Jesus, não depende só de nós, depende também de uma intervenção divina, depende também de uma intervenção de Deus, para que Deus possa agir, para que Deus possa mover. E conhecedor disso, e sabedor disso, que não depende das nossas habilidades, que não depende de nós, depende de Deus, o primeiro passo que nós precisamos fazer, irmãos, vamos pensar assim, antes de semear, o que se faz? Prepara seu terreno. Então, antes de semear, o terreno precisa estar preparado. E é isso que nós temos feito nesses devocionais, é isso que nós temos feito nesse desafio de preparar primeiro o nosso coração, para que possamos realmente entender aquilo que Deus quer fazer, entender como Deus quer nos usar e automaticamente preparar também o coração, o terreno ali, entendeu? O terreno a qual a semente vai ser lançada. Preparar o terreno ao qual o convite será lançado. E isso, irmãos, não tem outra forma, não tem outro jeito a não ser na oração. Então, a preparação do terreno é algo muito importante e a preparação do terreno para nós é a oração, de estarmos realmente orando, e é o que Paulo está pedindo. Olha novamente o texto, ele diz: orem também por nós. Qual é o pedido? Qual é o pedido? Olha na sequência: para que Deus nos abra uma porta, para quê? De emprego? De sucesso? Não, mas que abra uma porta para a palavra de Deus. Ele continua: a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. E olha, se a gente inverter um pouquinho aqui, a fim de que possamos convidar, fazer um convite para que alguém possa entender sobre o mistério de Cristo. E isso nós precisamos entender que não é algo só nosso. Por isso, a oração é extremamente importante. Por isso que toda quarta-feira, como igreja, nós estamos ali orando, buscando ao Senhor, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele direcionamento. É por isso que estamos nas nossas casas orando, para que o Senhor possa agir. Algo que nós precisamos ter no nosso coração, o início de toda obra para com Deus, toda obra de Deus começa com oração. Nenhum movimento, né, relacionado a Deus pode começar sem oração. Nenhum evento, nenhum culto, nenhuma reunião que se trata
das questões divinas, que se trata das questões de Deus, não pode iniciar, não pode começar a não ser com oração. E às vezes não é só nossas orações. De repente você está orando por alguém, qual o problema de você mandar uma mensagem também para o irmão? Falar, olha, ore por mim, eu tenho orado por alguém, eu tenho clamado ao Senhor por alguém, eu tenho jejuado por alguém, entra nessa batalha comigo. É o que Paulo está fazendo. É o que Paulo está fazendo. Então, nós precisamos entender que a nossa jornada, que a nossa tarefa, que a nossa missão, que o nosso desafio, em primeiro lugar, é um desafio de oração. É um desafio de pedir ao Senhor para que o Senhor possa agir. Paulo, quando ele faz isso, ele está mostrando para o seu povo, está mostrando aos colossenses, mostrando aos seus discípulos, e hoje Deus revela para nós também que a mensagem, por mais poderosa, por mais preciosa, ela precisa encontrar um coração preparado. Ela precisa encontrar um coração que esteja trabalhado, arado. E quem faz isso? Somos nós? Nós não temos condições. Nenhuma ciência tem condições. Mas nós conhecemos quem tem condições. E quem tem condições é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai preparar o coração. E através das nossas orações que o Senhor age, que o Senhor move, que o Senhor manifesta da sua graça sobre as nossas vidas. A oração de Paulo é para que portas fossem abertas. E ele sabia que quem abria essas portas era Deus. E nós precisamos entender que quem vai tocar no coração das pessoas, que quem vai de repente tocar no coração do teu esposo, tocar no coração da tua esposa, do teu filho, do teu pai, ou de outro ente querido, ou de um amigo, não somos nós que abrimos o coração, não somos nós que abrimos essa porta, não é no domingo quando estaremos ali, onde teremos o coral, uma festa muito linda que os nossos irmãos têm preparados. Irmãos, não é isso que abre a porta, não é isso. Quem abre a porta é Deus. E é Ele que nós temos que orar. E é por isso que não tem outra coisa, não tem outra situação a não fazer que a não ser nos colocar na total dependência do Senhor. Buscar para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa mudar. É muito interessante que Paulo não ora pedindo bênçãos pessoais. Paulo não pede, em alguns momentos ele vai pedir para isso, mas aqui ele é muito enfático. Ele pede para que o Senhor possa abrir portas. E nós vamos ver em outro momento, né, que Paulo vai dizer, orem também por mim, para que eu possa agir, que eu possa pregar com intrepidez, com ousadia, porque não dependia somente dele. Não depende só dele, não depende só de nós. Então, irmãos, antes de evangelizarmos, antes de convidarmos alguém, a primeira coisa que nós precisamos fazer é preparar o terreno. E esse terreno é preparado através de oração. Então, antes de evangelizar, antes de ensinar, antes de testemunhar quase não saiu, né? Antes de testemunhar, precisamos estar preparando o terreno. E que hoje possa ser esse dia, que essa semana possa ser esse dia. E como eu tenho colocado, entre em contato com a pessoa agora, faça isso hoje. Fala, olha, eu tenho orado por você, e estou te avisando isso porque eu gostaria de saber se você tem algum pedido de oração. Então, faça isso no dia de hoje e com certeza vai ser bênção. Que Deus abençoe teu coração, que Deus continue agindo, movendo, trazendo graça sem medida sobre você. Beijo no teu coração, fique com Deus.